Então, pessoal, hoje nós vamos estar finalizando o curso de neonatologia, o curso livre, tá? Aconselhamento materno sobre a alimentação infantil e outros líquidos. A recomendação: sempre a orientação é referente à idade atual do filho e apenas sobre as informações necessárias, tá? Faixa etária, futuras como poderão ser discutidas, sem saturar a mãe. Então, as doenças reduzem o apetite da criança, sim. Uma gastroenterite, por exemplo, que é uma infecção intestinal estomacal, ela pode reduzir, sim, o apetite da criança, tá? Então, é importante que a mesma continue recebendo a quantidade e frequência de nutrientes adequados, inclusive após o término da enfermidade, para a recuperação do peso, porque essa criança, vamos supor que ela entre numa diarreia, ela vai precisar de recuperar esse peso que ela perdeu durante o período que ela estava eliminando mais fezes por conta da infecção intestinal ou por conta da infecção estomacal que ela vomitou bastante, tá? Avaliação do alimento. Realizar todas as crianças, em especial na classificação como problema grave de nutrição ou problema da alimentação. Então, perguntar: você dá peito ao seu filho? Sim. Quantas vezes ao dia? De noite também? Gente, não tem uma quantidade que você deva dar peito para o filho. Você tem que alimentar a criança, tá? Então, é uma livre demanda. Todo pediatra fala isso. É uma livre demanda a questão da alimentação para essa criança, tá? Ah, mas e de madrugada? Sim, você deve alimentar a criança de madrugada. Ela deve fazer essa amamentação de madrugada. Se caso ela acordar. Agora, se ela não acordar, tem mãe que preocupa em acordar a criança. Agora, tem mãe que deixa a criança dormir, né? E quando ela acordar sozinha, ela amamenta, tá bom? As doenças, realizar avaliação da amamentação. Realizar todas as crianças, em especial a classificação como problema grave de nutrição ou nutrição de alimentação. Então, se seu filho come algum outro alimento ou toma outro líquido, qual? Quantas vezes por dia? O que deve se utilizar para isso? Então, vai ficar se caso seu filho não amamenta leite materno, mas ele usa a fórmula, né? Não vou falar nomes aqui, mas ele usa algum tipo de fórmula, deve-se avaliar para saber se está dentro da sua idade nutricional e qual tipo de fórmula deve ser utilizada. Bom? Higienização do recém-nascido. Então, temos o banho humanizado, que é o banho com a técnica de origem japonesa utilizada para o recém-nascido, que é uma técnica que o bebê é levado para a bacia, ou banheira, ou balde, é enrolado em uma fralda e somente dentro da água ele começa a ser descoberto. Gente, a criança ela perde calor pela cabeça, então nós temos que tomar cuidado no momento desse banho para que ele não perca esse calor. Então por isso que ele entra na banheira, ou no balde, ou no recipiente que ele for tomar esse banho, enrolado numa fralda para que ele não perca esse calor, tá? Muitas vezes antes da colocação do bebê na água é realizada a limpeza do couro cabeludo e depois os restos das partes do corpo molhado utilizando um pente. Então por isso mesmo, para evitar mesmo que ele perca calor pela cabeça. Olha a imagem aqui para vocês verem, dá um zoom aqui. A criança é colocada com uma fraldinha dentro da banheira, após que ele vá acostumando com essa questão da água, que vai estar sendo retirada essa fraldinha dele para que ele não perca o calor do corpo dele, tá? Essa ocasião é uma ótima oportunidade para estimular o vínculo familiar com a criança. Isso é importante para a participação ativa do pai e da mãe, nos momentos que a criança tem situações familiares. Então é muito bom que não só a mãe, mas o pai também participe dessa questão do banho para que ele possa criar vínculo com a criança. Então, nós pais, né, claro que a mãe também, nós temos que criar vínculo com essa criança. Então é muito bom quando você participa do momento do banho, né, o método canguru, que você coloca a criança no peito e coloca aqueles panos para fazer o canguru. Isso cria vínculo com a criança, tá? Higienização umbilical. Com relação ao coto umbilical, a limpeza do mesmo é indispensável para evitar infecções localizadas, como a onfalite. A limpeza deve ser realizada 3 vezes ao dia, podendo ser feita após o banho e durante a troca de fraldas. A higienização deve ser rotineira até a cicatrização da ferida. Lembrando que o coto umbilical inicialmente é gelatinoso e seca progressivamente entre o sexto e o 10º dia. Então vamos lá, muita gente fala, tem que passar álcool no umbigo. Não tem que passar álcool no coto umbilical, gente. Não tem, ele vai secar naturalmente. O álcool vai ressecar a pele abdominal da criança e vai podendo criar uma nova lesão. Então não tem que passar álcool, não tem que passar nada. Higienizar com água e sabão, secar bonitinho, né? E deixar ele secando até que ele caia naturalmente, tá bom? Não precisa colocar fumo, não precisa colocar moeda,
vou colocar moeda para não dar aquela hérniazinha. Se for para ter uma hérniazinha, vai dar de qualquer forma. Isso não é uma moeda, não é nada disso, tá bom? Isso são crenças de antigamente que se eram realizadas e acaba que isso pode trazer um quadro de infecção para aquele bebê, tá bom? É importante lembrar que os pequenos sangramentos são normais, devido utilizar faixas e gases curativos oclusivos, entre outro tipo de produtos que possa cobrir o coto. Mesmo assim, a criança apresentar uma hérnia umbilical. Então, mesmo você colocar nas faixas, né, pode apresentar uma hérnia umbilical. Se for para ela ter essa hérnia, ela pode apresentar. Tá ok? Então, não é isso que vai manter, não vai deixar dele não ter essa questão da hérnia umbilical, tá? Então, aqui mostra uma figura de como deve proceder a higienização. A mãe deve procurar atendimento médico quanto antes, caso seja observado vermelhidão, umidade, secreção, mau cheiro em volta do coto umbilical. Deve-se realizar o tratamento adequado o mais rápido possível. Por quê? Pode estar criando um processo inflamatório, que é quando fica vermelho, quente, e quando começar a dar mau odor e secreção, pode se criar um processo infeccioso, tá? Então, tem que se levar essa criança para o pediatra o mais rápido possível para estar evitando problemas posteriores em relação a a finalizar o processo desse coto umbilical, tá? Atendimento ao recém-nascido na sala de parto, reanimação neonatal, preparo para reanimação e equipamentos. Então, é o calor que tem que ter, né? A aspiração e a monitorização, ventilação, intubação e medicações. Então, são procedimentos que a gente tem que ter se caso precisar fazer uma reanimação daquele recém-nascido durante o momento, tá? Então, o calor é o termômetro, fonte de calor, campos aquecidos, sacos plásticos e toucas e o canguru. Aspiração, que é a fonte de vácuo, né? E a sonda para poder fazer aspiração para tirar a secreção das vias aéreas do recém-nascido. A monitorização, que é o oxímetro de pulso, estetoscópio e monitor cardíaco de 3 vias. Ventilação, que é a fonte de oxigênio, o blender, o balão inflável, o ventilador mecânico, que é a máscara facial. Intubação, que é o laringoscópico de 0 e 1, porque é uma criança bem, né? O recém-nascido é bem pequenininho. As cânulas traqueais, que tem que ser de 0,2 ou no máximo 4. E o material para fixação, que é para poder fixar e deixar esse tubo sem soltar, tá? E as medicações, se usa-se adrenalina em sequência de 1 a 5 em 10 ml e soro fisiológico em 2 seringas de 20 ml, tá? Para poder fazer a diluição das drogas. Então, essa aqui é uma sala de reanimação neonato, tá? Neonatal. Os equipamentos utilizados na reanimação neonatal, que são os monitores cardíacos, o oxímetro de pulso e o blender, tá? Para vocês verem aqui. Aqui é a fonte de calor. Aqui você vai ver o balão autoinflável, que é a figura 1, a figura 2, que é o laringoscópico, a figura com lâmina reta, porque, né, geralmente para recém-nascidos com lâmina reta. 3, que é a cânula traqueal. 4, que é a sonda traqueal. 5, que são as adrenalina, que é o frasquinho, que é a ampola que você quebra para estar aspirando o líquido lá de dentro, para poder estar fazendo reanimação. 6, que é o cristalóide. 7, que são as seringas de 1, 5, 10 e 2, que são as de 20 ml, tá bom? Então, temos todos esses equipamentos para uma reanimação, tá bom? Perguntas. Gestação a termo, respirando ou chorando, tônus muscular. Então, se sim, para todas, o RN com boa virtude, portanto, não precisa de manobra de reanimação. Então, se ele foi uma gestação em tempo certo, né? Ele está respirando ou está chorando, né? E tem tônus muscular em flexão, ele está respirando, está mostrando uma flexibilização do abdômen, do tórax, então não vai precisar de reanimar, né? Então são coisas que nós avaliamos no momento do nascimento para não precisar fazer uma manobra de reanimação. Ele está bem, tá? Então é isso que vai ser avaliado pelo médico no momento do parto, tá bom? Clampeamento do cordão umbilical. Menos que 34 semanas, em bom estado, clampeamento de 30 a 60 segundos. Menos que 34 semanas, sem respirar ou hipotônico, clampeamento imediato. Maior que 34 semanas, com bom estado, clampeamento de 1 a 3 minutos. Maior que 34 semanas, hipotônico, clampeamento imediato. Se não, para alguma das perguntas, o RN ou pré-termo da logo de nascer deve estar respirando e apresentando hipotônico ou tônus flácido, que tem que estar flácido. O recém-nascido deve ser levantado à mesa e a reanimação iniciando
os passos iniciais e constantes em mesa de reanimação, promover calor, né? Que você está com o tônus flácido, não está respirando direito. Então vai colocar ele na mesa com radiante para promover calor, posicionar a cabeça, liberar as vias aéreas, né, que são boca, nariz, introduzir a sonda fechada e retirar girando a secreção, que toda vez que introduz a sonda se retira girando a secreção. Refletir as vias aéreas, levante, puxar, estender para cima o maxilar, onde você vai levantar as vias aéreas e avaliar o RN, movimento respiratório. Então, na figura que mostra o posicionamento que vai ser feito com essa criança, tá bom? Com esse RN. Sempre manter o calor é importantíssimo, porque ele perde calor muito fácil, tá ok? Sempre ter uma touquinha na cabeça para evitar perder calor pela cabeça e tudo mais. Avaliação da frequência cardíaca e respiração. Uma vez que executados a reanimação, avaliar a frequência cardíaca em 6 segundos e multiplicar por 10 a respiração, tá? Se houver vitalidade adequada, frequência maior que 100, respiração ritmo irregular. Então, o médico vai estar fazendo essas avaliações para estar vendo como está essa criança após esse procedimento que foi realizado, tá bom? Esse RN, né? Oxigênio suplementar na ventilação. Para ventilar o RN é necessário decidir a concentração de oxigênio, 100% ar ambiente, 21%, ou uma concentração imediata. Então, se o RN for maior que 34 semanas, apresentar a apneia da respiração irregular, frequência cardíaca menor que 100, a ventilação em ar ambiente e oxigênio 21%, atentar para a apropriada insuflação pulmonar da frequência cardíaca existente. Então, se não houver, melhora em 90 segundos. Caso o blender ou o oxímetro não estejam disponíveis, iniciar a ventilação com pressão positiva em ar, tá? Então, vai ser feito depois das iniciais da reanimação, vai esperar 90 segundos, vai ter a segunda avaliação. Se mesmo com oxigênio 100% o RN não respira ou chora com frequência menor que 60, inicia massagem cardíaca, que são as compressões cardíacas, né? Porque ele está parado, ele não está tendo batimento do coração, não está comprimindo, não está mandando sangue para o restante do corpo, tá bom? Então ele está em parada cardiorrespiratória, tá bom? Então aqui mostra as técnicas de ventilação com pressão positiva, que é a máscara, né? Conectada ao balão inflável, a gente chama de ambu, né? Mas ambu é marca, mas é a máscara com o balão inflável. Verificar o tamanho do RN, deve-se cobrir o queixo, boca e narinas e segurar com a mão em C, porque você vai segurar uma mão, a máscara, cobrir toda a boca e narina do RN e a outra você vai insuflar, tá? O posicionamento da máscara no recém-nascido com a mão em C e olha aqui para vocês verem. Correção da técnica. Verificar o ajuste da máscara, permeabilidade das vias aéreas e a pressão inspirada que for necessária para ter a distensão do tórax. Porque se essa máscara não estiver cobrindo certinho o rosto desse RN, vai estar o oxigênio vai estar extravasando, não vai estar chegando no tórax, não vai ter expansão desse tórax necessária. Tá? Massagem cardíaca ou compressão cardíaca deve ser iniciada após 30 segundos de ventilação, se ele apresentar frequência cardíaca inferior a 60, tá? Asfixia pode desencadear vasoconstrição periférica, hipóxia tecidual e diminuição da contrabilidade miocárdica. E a ventilação adequada reveste por esse quadro da maioria dos pacientes. E quando não há reversão, apesar da ventilação, pode parecer efetiva. Neste caso, a massagem cardíaca está indicada. Assim, na prática clínica, inicia-se a frequência estiver menor que 60, 30 segundos de ventilação e o uso de concentração de oxigênio de 60% a 100%. As compressões cardíacas devem ser realizadas no terço inferior do externo, tá? Então, na foto que vai mostrar, tá bom? O RN, a massagem cardíaca e a ventilação são realizadas com 3 movimentos de massagem para 1 de ventilação. Então, olha aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem como é feito o movimento de ventilação no externo. Vamos usar os 2 dedos polegares, tá bom? Então, vão ser feitos 3 movimentos para 3 movimentos de compressão para 1 de respiração. Então, faz 3 de massagem, 3 de compressão, para e insufla 1. 3, insufla 1. 3, insufla 1. Tá bom?
Frequência cardíaca acima de 60, interromper apenas a massagem, mantém a oxigenização, tá? RN não melhorou com massagem cardíaca e ventilação, considere-se falha no procedimento. Se após 60 segundos de ventilação a câmara traqueal oxigênio a 100%, acompanhar a massagem cardíaca do RN e manter a frequência menor que 60, verificar a permeabilidade das vias aéreas, para senão vai ter que voltar com todo o procedimento, tá? Se mesmo assim não há melhora, o cateterismo venoso umbilical de urgência e adrenalina repetindo de 3 a 5 minutos é necessário a diluição de 1 para 10 de soro fisiológico. Na melhora, se não houver aumento da frequência cardíaca em resposta, medindo a reanimação, a perda de sangue ou sinais de choque hipovolêmico, como palidez, perfusão, debes, indicar expansão de volume. Então tem que avaliar também se esse RN não está tendo perda de volume de sangue por conta dessa parada. Às vezes ele está perdendo sangue, está tendo uma hemorragia interna e não se sabe, entendeu? Então pode fazer todas as manobras possíveis, mas se não descobrir onde que está sendo essa hemorragia, não vai adiantar, tá? Cuidados clínicos após a estabilização na sala de parto. Então, laqueadura, cordão umbilical, fixar o clamp de 2 a 3 centímetros do anel umbilical envolvendo o coto com a gás estabelecida com álcool etílico. Então, vai fazer a asepsia com álcool e vai fazer esse clamp, tá? Antropometria, realizar o exame físico simplificado, prevenção do sangramento das deficiências de vitamina K, administrar 1 mg de vitamina K1 via intramuscular na mãe, detecção de incompatibilidade sanguínea para determinar antígeno do sistema ABO-RH, identificação do RN, vacina para hepatite B e, se possível, tuberculose e BCG. Observação: lembrar de descartar possíveis sífilis, HIV e teste rápido para a mãe, assim como HTLV. Então é isso, pessoal. Foi um curso longo, né? A gente teve um período aí de, se não me engano, de 2 a 3 meses de aula, porque assim, eu creio que o conteúdo dele não pode ser corrido demais. A gente tem que fazer um conteúdo bacana para o aluno sintetizar. A gente coloca as nossas aulas, mais vídeos complementares dentro da grade do curso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar postando uma atividade, assim que realizar, nos chame no WhatsApp para estar recebendo o seu certificado após a correção da atividade.